Eu acho que tem uma questão que é bem significativa, que primeiro cabe a um papel importante das próprias instituições educativas, no caso que nós estamos falando aqui das escolas, que eu consideraria como sendo uma espécie de democratização da gestão. Se não houver uma democratização da gestão, em se abrir para a comunidade e que a comunidade possa participar em todos os espaços, como já foi referido aqui, o Conselho de Escola, por exemplo, é um desses espaços, nós teremos aí uma gestão que não está respondendo às demandas atuais de organização para uma nova sociedade. Me perdoe, claro. Por favor. Estaria contrariando, inclusive, a meta 19 do novo Plano Nacional de Educação, que coloca a necessidade de uma gestão democrática nesse sentido, que está sendo aqui colocado. Bem isso. Eu acho que, além disso, por exemplo, uma coisa que me é bastante patente e comum acontece. Por que geralmente os pais não participam? Sim. Porque eles são chamados a situações em que, por exemplo, ou os filhos estão em situações difíceis, em notas, em relações com problemas de comportamento, né? E, na verdade, isso não pode ser a grande questão. Eles têm que ser chamados para outras atividades. Durante todo o processo, até para evitar que chegue nesse momento negativo, né? Claro, claro. Esse momento negativo acaba frustrando que ele continue participando em outros espaços e estando frequente dentro da escola. É claro que aí demanda necessariamente uma relação, primeiro, uma concepção de educação mais democrática e uma relação que se coloca em questão todos os segmentos da escola. Quem trabalha na escola, por exemplo, quem faz a comida, que é a merendeira, não pode apenas fazer a comida, ela tem que ter uma relação pedagógica também com as crianças, né? O porteiro que cuida da recepção da escola também tem que ter uma relação diferenciada com as crianças. De respeito, de disciplina. Claro, então é um conjunto e isso você faz mediante um projeto de gestão, um projeto de organização democrática da instituição. Isso que a gente fala é bem pertinente porque para muitos pais realmente não existe essa integração verdadeira. Os pais são chamados, como bem disse o Celso, em momentos em que... Quando o leite está derramado. Quando o leite está derramado, é verdade. Quando Popularmente. o inevitável já aconteceu e o pai parece que é chamado à responsabilidade. E daí o pai joga para a escola joga para o pai e fica essa briga, essa discussão. Como promover, como vocês estimulam e até orientam que isso seja feito de forma preventiva, de forma colaborativa e positiva, né, em momentos com aspecto mais positivo, realmente. A minha experiência como ex-secretário de Educação, lá do Estado de Pernambuco, por 4 anos, mostrou que há um elemento central nesse processo. A direção da escola. Bons diretores que exercem essa capacidade de diálogo, de comunicação, de trazer a comunidade para a escola, de dar transparência ao uso do dinheiro público que recebe diretamente do Ministério da Educação, de mostrar quais são os planos pedagógicos, o que é que está se pensando em termos de crescimento da escola. Mas tem muitos diretores que preferem criar uma espécie de blindagem, não deixar que as famílias cheguem à escola. É meu playground. Exatamente, e ela não procura dar transparência àquilo que deveria ser extremamente importante para que esse diálogo, essa relação escola-família tão essencial, não só para o desempenho escolar dos alunos, mas para o bom ambiente de crescimento de valores éticos, valores sociais. Porque se a liderança maior da escola não dar esse exemplo, naturalmente você afasta a sociedade, você cria um ambiente absolutamente contrário ao bom ambiente da relação ensino-aprendizagem. Sérgio, vocês que trabalham diretamente com os pais, neste caso, atuando em programas, em campanhas, em palestras, em orientações, até informais, muitos dos profissionais que têm acesso a estes pais, de uma forma ou de outra, acabam contribuindo. Qual é o feedback que vocês têm destes pais? Qual é a principal dificuldade de relação com a escola que eles enfrentam? Olha, eu diria que é um processo cultural, né? Um processo de dissociação dos pais em relação à escola. Existe muito pai que terceiriza para a escola a educação dos seus filhos. É verdade. E isso certamente não é a melhor forma de relacionamento. Eu acho que o que precisa é efetivamente construir um projeto político-pedagógico que envolva a participação dos pais. Desde a gestão da escola, a saber dos pais o que eles esperam
da escola, na educação dos seus filhos, e eu diria, arriscando até ser um pouco indelicado, dizer que muitos pais precisam ser educados para participar desse projeto e desse processo, né? E alguns até às vezes voltam a estudar exatamente por se envolverem com a educação dos filhos. Eles percebem a necessidade deles aprenderem, deles voltarem para a escola, para projetos de educação de adultos, em função da necessidade de participar da educação dos filhos. Então é um projeto comum, tem que ser construído isso. E não é muito da nossa tradição escolar você ter esse tipo de projeto. Mas eu acho que faz toda a diferença. É verdade, Um detalhe importante, quando se coloca a necessidade de estudar e promover a educação dos pais, isso é fundamental, porque você amplia a questão cultural, amplia as possibilidades de ter uma renda maior, porque à medida que você estuda, você impacta escolaridade e renda, logo você consegue bens de cultura, de informação, de tecnologias para um bom ambiente escolar. Agora, familiar. Agora, há um detalhe importante, a história tem mostrado que alguns pais de baixa escolaridade, eles terminam se afastando porque têm receio de não entender e não saber fazer o dever de casa dos filhos. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante, porque não é papel dos pais fazer o dever de casa dos seus filhos. É acompanhar, verificar se ele está tendo dificuldades, se essas dificuldades existem, ir até a escola, conversar com o professor, para saber quais são as dificuldades. Pai não é para fazer dever de casa dos filhos, não. O dever de casa tem que ser feito pelos filhos. Agora, os pais devem estimular, conversar, saber se ele está tendo dificuldades e procurar a escola, caso isso ocorra. Porque se mistura essas coisas e não se pode misturar, na minha opinião, e isso tem que ficar muito claro para os pais. Não pode fazer dever de casa dos filhos, não pode substituir aquilo que é papel dos filhos, fazer o dever de casa. Agora, acompanhar, dar estímulo, ir até a escola quando essas dificuldades existem, conversar com o professor, ver se precisa de um contraturno para que o aluno possa vencer essas dificuldades, mas não substituir o papel do seu filho. Esse aspecto da rotina prática, de como colaborar, como integrar com a rotina escolar dos filhos, é um ponto bem importante. O Mozart já deu uma pincelada, o Celso vai falar melhor conosco sobre isso, mas antes a gente vai acompanhar uma dica falando em lição de casa, como você no dia a dia pode auxiliar o seu filho nessa função. Caso seu filho tenha alguma dúvida, ajude-o incentivando a buscar a resposta certa. Você pode dar algumas dicas para que ele pense e chegue à própria conclusão. Ao acompanhar seu filho nos estudos, evite realizar atividades que o distraiam. Bom, esse é só uma dica, é só uma orientação, né? Como bem disse o Moza, você também não pode fazer o dever no lugar da criança, mas também não pode criar aspectos que vão distraí-lo, enfim. Tem uma outra informação ali naquele material que dizia, inclusive, que os pais podem fazer atividades correlativas. Seu filho está fazendo um dever de matemática, você pode fazer uma conta da casa, algo sobre a finança do lar, também para estimulá-lo, querendo ou não, um exemplo é o melhor meio. Tem outras orientações que você passaria de forma bem prática, bem específica, bem pontual para os pais que estão nos assistindo, Celso? Claro, eu acho que